Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre a série Reencarnação, né? E no vídeo de hoje nós iremos refletir um pouco sobre por que a reencarnação atrai tanto as pessoas. Por que essa doutrina tem atraído tantas pessoas, né? Então, vamos aí. Eu disse que a gente terá como base aqui o livro de Dom Henrique Soares da Costa e mais alguns comentários que eu tecerei no decorrer do vídeo. Mas, volto a dizer, esse vídeo aqui não é para condenar no sentido de dizer assim, atacar, ser intolerante com as pessoas que são espíritas. Não. Ou pessoas de qualquer outra religião que acredite na reencarnação. Não é isso. É apenas para lançar luz aos católicos que, mesmo sendo católico, têm acreditado nessa doutrina que não é aprovada, que não faz parte do depósito da fé católica. Então, se você é espírita ou de alguma religião que acredita, como as religiões que foram citadas no vídeo anterior, no primeiro vídeo, e acredita na reencarnação, volto a dizer, não tem problema você acreditar. Agora, porém, se você é católico, também quero deixar aqui, como conselho, é impossível você ser católico e acreditar na reencarnação que já foi pela igreja condenada, no sentido de doutrina. A igreja não crê nisso. Mas por que a reencarnação atrai tanto as pessoas? Primeiramente, porque parece dar uma resposta para a questão do sofrimento humano. Então, a reencarnação, nesse sentido, como a gente viu no primeiro vídeo, dá um certo sentido, lógico, à questão do sofrimento humano. E aqui fica algumas perguntas básicas a respeito disso. Como explicar que Deus seja bom e justo quando existe tanto sofrimento no mundo, Bom, como posso explicar que Deus é bom se existe tanto sofrimento no mundo? Então, se eu não consigo explicar, se eu não tenho entendimento direto para explicar isso, eu crio uma doutrina para isentar Deus, no sentido de dizer que é melhor crer nisto aqui do que ficar pensando que Deus é o autor do mal. E a gente bem sabe que não, o autor do sofrimento, e nós bem sabemos que não, e daqui a pouco iremos ver isso. Porque uns nascem de bem com a vida e outros vivem na miséria. Então, por que essa divisão de classes, essa divisão de condições física, condições econômicas das pessoas? Como explicar uma criancinha inocente que nasce doente ou aleijada? Que pecado ela cometeu? Que Deus é esse que permite isso? Porque uns são pobres, doentes e infelizes e outros não. Então, como explicar uma criancinha inocente que nasce doente ou aleijada? Isso não é fácil de explicar, Na misericórdia divina, como é que Deus, tão amoroso, permite isso? Que pecado ela cometeu, a criancinha? Aqui me faz lembrar um episódio que foi citado aqui, pelos apóstolos que perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Então veja, quem pecou para que ele nascesse cego? Porque no início do cristianismo, ali no período em que Jesus viveu no mundo, as pessoas tinham também essa mentalidade duelista, ou maniqueísta, ou reencarnacionista. E perguntaram a Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele
ou os pais dele. Entendia-se que a pessoa nascia com algum problema físico por consequência de um pecado direto, ou dos pais ou da própria pessoa em vidas anteriores. Não. Jesus deixa muito claro, nem ele pecou e nem os seus pais. Isto é para a glória de Deus. Ou seja, foi Deus que fez ele nascer aleijado? Não. Consequência do primeiro pecado, pecado de Adão e Eva. E nem só podemos parar aí. Consequência do pecado primário dos anjos, de Satanás. Porque o mal entrou no mundo pelo pecado de Satanás e dos seus anjos. O mal moral. E, consequentemente, o mal físico também entra por conta do pecado original, pecado de Adão e Eva. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 311, deixa muito claro sobre essa questão do mal moral, que depois acaba sendo a fonte originária do mal físico. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Por que é que a criança nasceu cega? Quem pecou? Seus pais ou ele mesmo? Não, nem ele nem seus pais. Isto é para a glória de Deus. Ou seja, o mal moral que entrou na criação do mundo por meio de Satanás, que livremente e deliberadamente rejeita amar a Deus e acaba se rebelando contra Deus, faz com que entre na história da criação o mal moral e, consequentemente, depois o mal físico. O mal moral penetra o coração de Adão e Eva com a voz sedutora de Satanás, e aí Adão e Eva acabam cometendo um ato imoral, um ato mau, que gerou consequências, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 410, se eu não estou enganado, falando sobre o 403, eu acho, né? Falando sobre 403, falando sobre o pecado original, deixa muito claro essa questão do mal, né? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 403. Na linha de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa misericórdia que oprime ou melhor, na linha de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos, e é morte da alma, Em razão desta certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. Então, é consequência desse mal moral que foi gerado
pela rebelião dos anjos que vem o mal físico. Então, como entender que uma criança inocente nasceu, né, acometida de um mal físico, de um câncer, né? E aqui a resposta, né, a pergunta: que Deus é esse que permite isso? Porque uns são pobres, doentes, infelizes e outros não, né? A reencarnação responde: esses que sofrem estão purificando o seu karma. Olha, então se alguém sofre, mesmo que seja alguém bom, justo, inocente, né? Como é o caso, por exemplo, que São João Paulo II fala aqui nessa encíclica sobre, né, o sofrimento, o sentido do sofrimento cristão humano, como ele dá o exemplo de Jó, né? Jó, sendo bom, sendo íntegro, elogiado pelo próprio Deus, acaba sofrendo tanto, perdendo os filhos, perdendo a esposa, adoecendo. Então, como é que uma pessoa boa, inocente como uma criança, sofre? Isso é karma, foi consequência de uma vida má, uma vida anterior má. Ou seja, na vida anterior a esta atual, a pessoa cometeu algum pecado. Aí a reencarnação responde: esses que sofrem estão purificando o seu karma, a sua conta de pecado. Eles foram maus numa outra encarnação e estão se purificando nessa, e vão se reencarnar ainda até que paguem tudo. Assim, Deus é justo e não tem nada a ver com o sofrimento humano. Cada um é responsável pelo seu sofrimento. Aqui se faz, aqui se paga. Essa lei não tem exceção. É a lei da causa e do efeito. E nem Deus pode cancelá-la. Olha só. Então, para isentar Deus, como se Deus fosse culpado, Deus não é culpado, né? Deus criou Deus criou, né, as suas criaturas livre, tanto os anjos como os homens. E nesta liberdade, Deus não interfere, né? Deus não interfere. No entanto, ou melhor, notem que essa é a mentalidade de muita gente, inclusive de alguns cristãos. Pense bem, quantas vezes você já não ouviu ou já disse essa frase: aqui se faz, aqui se paga. Ela é ótima, porque satisfaz a nossa sede de vingança e de uma justiça meio doentia, que se alegra com o sofrimento e a pena dos outros. Só que essa explicação para o sofrimento é furada. Vejamos. Número 1. Como eu posso pagar por uma coisa da qual nem me recordo? Até o pai mais estúpido, quando castiga o filho, explica por que vai castigá-lo, né? Isso aconteceu comigo essa semana, né? Minha filhinha de 3 anos cometeu algumas coisas que não era bom para o crescimento e a educação dela, e eu coloquei ela no castigo, sentadinha no sofá por alguns minutos, e expliquei para ela, mesmo ela não tendo maturidade suficiente para absorver tudo aquilo, mas eu expliquei para ela, para que ela entendesse pelo menos que aquilo que ela fez é errado e por esse motivo ela estava sendo castigada. A gente usa a palavra castigada, mas corrigida. Isso você pode ver lá em Hebreus capítulo 12. Aqui, carta aos Hebreus capítulo 12, a correção fraterna, né, e a correção paterna de Deus, que Deus corrige como um pai corrige os seus filhos, não porque odeia ou porque quer se vingar dos filhos, mas porque quer educá-lo para as virtudes, quer educá-lo para o seu fim, que é o amor a Deus e a amizade com Deus definitiva. Ela é ótima porque satisfaz, né, essa questão aí de dizer que Deus não é autor do mal, querendo colocar a culpa do mal numa
num dualismo, né? Como se Deus tivesse feito tudo bom, né? E Deus fez tudo bom, mas sem liberdade. O homem não é livre no sentido de dizer que existe também, por exemplo, um Deus que criou o que é mal, né? Por exemplo, a matéria, né? Faz parte de um mundo que foi criado por um Deus mau, por um demiurgo, e assim também crê muito os espíritas, né? Que Deus é esse que me castiga sem me dizer o motivo? Como posso pagar por uma coisa da qual não tenho consciência e pelos pecados de uma vida da qual nem sequer me recordo? Esse Deus é maluco, então, né? Esse Deus é maluco. Vejam que a reencarnação não livra Deus da questão do mal. Porque mesmo na reencarnação, né, Deus seria culpado. Nessa perspectiva de que se eu vivo a reencarnação e a reencarnação é culpa somente do ser humano porque pecou numa vida anterior, Deus não seria isento de jeito nenhum do mal. Seria também culpado do mal. E por que Deus não evitou que o homem pecasse, poderíamos dizer, né? Número 2. Além do mais, se cada vez que a gente se reencarna, vai progredindo, melhorando, purificando o karma, a humanidade deveria ir melhorando cada vez mais, ficando moralmente mais elevada. E não é isso que acontece. Então veja, se a cada reencarnação a pessoa melhora, né, ou paga pelo menos o que fez na vida anterior, no decorrer da história era para o mundo estar melhor. Mas não está, continua piorando. Não é isso que a gente vê na história. Pelo contrário, antes se matava com uma espada. Agora basta uma bombinha atômica para matar milhões. Basta pensar na imoralidade e no paganismo dos meios de comunicação, na dissolução das famílias, na degradação, né, na desagregação social. Belo progresso da humanidade. Será que quanto mais nos reencarnamos, ficamos pior? Porque deveria... Alguém pode dizer, não, mas nem todos que reencarnam compreendem que devem viver de maneira melhor. Então é a maioria. Então isso é uma barca furada. Ninguém vai conseguir melhorar nunca. Porque se a maioria, a gente vê que a maioria, consequentemente a maioria, e progressivamente a gente pode ver que a maioria sempre está se tornando mal. Ainda pior, cada vez mais a humanidade inteira tem ficado pior. E a gente não vê o mal regredindo ou diminuindo. Então, se as pessoas vão reencarnando para serem melhor, elas deveriam ir ficando melhor. Como Jesus, segundo a mentalidade espírita, Jesus, depois que ressuscitou, e ressuscitou desta vez, né, porque chegou ao, vamos dizer assim, ao clímax, ao máximo, né, do crescimento espiritual e moral, e daí não precisava mais reencarnar. E por que as pessoas não fazem isso? Porque deveria ser o número maior, deveria ser de pessoas boas, já que elas estão aprendendo com vidas anteriores, né? E pagando os males, né? Número 3. Ainda mais se estamos sempre nos reencarnando e depois de purificar nosso karma, não precisaremos mais nos reencarnar. Como se explica o contínuo aumento da população da Terra, né? Porque se a gente for ver a Bíblia no sentido, a criação no sentido como narra a Bíblia,
de dois homens, ou melhor, de um homem e de uma mulher, veio toda a raça humana. Então, como é que está sempre aumentando o número de pessoas se ao longo, ou melhor, se ao regresso da história, era sempre uma quantidade menor e agora uma quantidade maior, né? Então, ainda mais, se estamos sempre nos reencarnando e depois de purificar nosso karma, não precisamos mais nos reencarnar, como se explica o contínuo aumento da população da Terra? Então significaria dizer que as pessoas não estão melhorando. Se elas tivessem, não precisaria reencarnar. E se estão reencarnando, porque aqui tem aumentado tanto o número da população? Cada vez aumenta. Cada ano aumenta o número da população brasileira e da população mundial. Então as pessoas não estão melhorando com essa purificação do karma, né? Continuando, a população deveria diminuir, não crescer. Os reencarnacionistas dizem que é porque espíritos que antes estavam encarnados em outros planetas ou moravam lá desencarnados, vêm encarnar-se aqui. Isto não se coaduna com a fé da Igreja Católica. Então, quando alguém vem dizer a população boa não aumenta, a população continua crescendo com números bem maiores do que era anteriormente, a explicação que se dá é que existe vida espiritual, seres espirituais, almas espirituais que habitam outros planetas, né? Ou que nunca encarnaram e começaram a encarnar neste planeta. Aí Dom Henrique deixa aqui, ó, isso não se coaduna com a fé da Igreja Católica. Então eu não posso ser católico e acreditar nisso. Se você é espírita e acredita nisso, aí é uma questão pessoal sua. Mas se você é católico e acredita que espíritos que habitam outros planetas, que habitaram outros planetas, morreram e agora reencarnam neste planeta, então, meus irmãos, você não é católico. Porque é impossível ser católico e acreditar nisso, pois a Igreja Católica não acredita. Número 4. Outro erro grave dessa explicação para o sofrimento humano é alimentar um certo conformismo. Você sofre porque está pagando pela sua vida passada. Tem que aceitar. Tem que ter paciência. É assim mesmo. Ora, não é à toa que a Índia, que é reencarnacionista, na sua religião primitiva, como eu falei no vídeo anterior, desenvolveu um sistema de castas. Os pobres, os pequenos, são impuros, pecadores de encarnações passadas. Então, começa a se criar castas, uma acima, outra abaixo, para tentar explicar essa questão, né, do sofrimento humano. Não sei, aqueles que vivem bem financeiramente, economicamente, com saúde, é porque evoluíram um pouco mais do que eram nas vidas anteriores. E aqueles que sofrem, que são doentes, que estão passando por problemas terríveis, é porque estão pagando porque não foram bons nas encarnações anteriores. Isso não tem lógica, meus irmãos. Apesar, tem até uma certa lógica, mas isso não é a fé católica, né? Continuaremos o assunto no próximo vídeo e vamos responder a segunda questão. A reencarnação é provada cientificamente? Então nós vamos ver se a reencarnação é provada cientificamente. E os espíritos que baixam, e os mortos que aparecem, e os fantasmas e as casas mal assombradas, tudo isso não seria prova da reencarnação? Tudo isso não seria prova da reencarnação? O que? Os espíritos que baixam,
nas pessoas, né? Os mortos que aparecem e os fantasmas, as casas mal assombradas. Tudo isso deveria ser provas da reencarnação, né? Vamos abordar isso no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós iremos ver essas questões, né, que geralmente são alardeadas para tentar provar a reencarnação, né? Alguém falou com o espírito de fulano, né? Um espírito que baixou. Eu vi um fulano de tal que tinha morrido há alguns dias atrás. Tem uma casa mal assombrada. Tem coisas que são derrubadas, tem coisas que fazem barulho, armários, guarda-roupas que fazem barulho. Então isso são almas desencarnadas que estão aí, né? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo, né? Se é possível provar a reencarnação cientificamente. Deus abençoe você. Peço a você que rezemos juntos uma Ave Maria para terminarmos esse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volto a dizer, esse vídeo não é para atacar os espíritas ou qualquer outra religião que acredita na reencarnação. Esse vídeo é para orientar os irmãos católicos que a doutrina católica não comunga da doutrina reencarnacionista. Um abraço a todos.